Good morning, students. Bom dia, meus queridos. Vamos para mais uma aulinha de inglês. I hope everybody fine. Eu espero que estejam todos bem, né, dentro das possibilidades e que logo possamos voltar para a sala de aula. Mas enquanto isso não acontece, eu vou gravando a aulinha para vocês, tá? Essa aula é sobre a aula de ontem do Centro de Mídias, e eles continuam falando sobre o futuro, o will. Tanto que parece até que é a mesma aula, porque eles ficam repetindo, né, algumas informações. Então, hoje eu selecionei o que eles não colocaram ainda para vocês fazerem, para não ficar repetido, porque eles ficaram voltando o assunto e algumas questões, tá? Então, hoje não tem nenhuma repetida, porque eu selecionei, ok? Então, está a aula de hoje, né? Eu coloquei um pouquinho da explicação sobre o will, né? Que eles vão usar hoje. Então, o will e o there will be. Então, por quê? Tá? Qual é a diferença? O will eu uso para o futuro, certo? Tá? Eu coloco antes do verbo principal, ok? E ele vem como o will não tem tradução. Se tiver ele sozinho, ele não tem tradução, tá, gente? Então, sempre que ele vier antes do verbo, ele vai deixar aquela frase no futuro, ele vai transformar aquele verbo no futuro. Então, por exemplo, comer. I eat. Uma coisa, eu como pizza. Eu como pizza. Se eu colocar o will na frente, I will eat pizza. Eu comerei pizza. Então, vejam a diferença, tá? Deixa eu colocar aqui melhor escrever para vocês, né? Então, por exemplo, assim, no presente, eu assisto TV. Então, por exemplo, I watch TV. Eu assisto TV. Tá no futuro. Tá no presente, sorry. Eu assisto TV. Acabou. Para essa frase ir para o futuro, eu só vou colocar o will na frente. I will watch TV. Eu assistirei TV. Entenderam? Então, é só colocar o will antes do verbo principal para transformar a frase no futuro. E acabou. Agora, o there will be, tá? O que é? É quando eu quero dizer que no sentido de existir alguma coisa, tá? Então, existe, por exemplo, naquela casa existem pessoas ruins. Há pessoas ruins. Então, aí eu posso colocar assim, quer ver? Vamos lá, colocar aqui o quadrado por aqui. Então, naquela casa... house, existirão pessoas ruins, porque aí é o futuro, né? Então, aí eu vou colocar assim, there will be bad people, tá? Existirão pessoas ruins, porque aí é will be futuro. Então, esse will be, tá? There will be, né? É no sentido de existir. E quando a gente está falando do futuro, vamos ver outra frase que fica melhor, vai. Então, no futuro existirão carros voadores. Então, in the future, there will be flying cars, tá? Então, aí, ó. In the future, there will be, existirão. Então, esse there will be, existirão. Flying cars, carros voadores. Esse there will be, ele vem do there is, there are, lembram? Vocês se lembram? There is, é o verbo to be, esse no presente, né? O verbo to be no presente, there is. Tem, existe, vamos pensar numa frase. Existem
uma pessoa só, tá? Então, ou alguma coisa. A. Vamos ver o que eu vou colocar depois. Tall trees, tá? Existem lá naquele parque, por exemplo, tem naquele parque árvores altas, uma árvore alta. There is é para um só, tá? There is. Quando eu falo uma coisa só. Quando eu falar mais de um, tá? Aí é are. Só que aqui eu tô colocando está no presente. Só que aí vai para o futuro, tá? Tall, tall, alta, trees, árvores, tá? Então, aí eu posso colocar assim, there is, there are, perdão, eu escrevi errado, árvore aqui, árvore. Sorry. Árvore é assim, tá? Então, there are two tall trees. Então, lá tem duas árvores altas, tá bom? Então, aí já vai para o plural. Se fosse uma árvore só, there is. E se fossem mais de uma, there are. Passou de uma, é there are, tá? Aí aqui, essa mesma frase, só que no futuro. Então, there will be. Separou o e aqui, tá? Então, aqui existe, só que no futuro. Vou dar uns exemplos aqui para vocês. Ó. Então, todas as pessoas ficam igualzinho, né? I will be, you will be, he will be, she will be, it will be, we will be, you will be e they will be. Então, o verbo to be não muda, tá? Ele tem, tanto no plural quanto no singular, ele vai ser a mesma forma. Que, né, significa existirá, haverá, tá bom? No afirmativo, olha lá. There will be a car in the street a few minutes. Haverá um carro na rua em alguns minutos. Olha lá, então, haverá um carro na rua em alguns minutos. Porque é plural. Porque, perdão, é futuro. Haverá. There will be someone watching for me in the airport. Haverá alguém esperando por mim no aeroporto. Tudo futuro, tá? There will be an avenue here. Existirá uma avenida aqui. Na forma negativa, o que acontece? Vai colocar o not depois do will, tá? Então, ó, a mesma coisa, ó. There will not be cars in some décadas. Não haverá carros em algumas décadas. There will be not a car waiting for the airport. É a mesma frase lá. Não haverá um carro esperando por mim no aeroporto. Então, o not vem depois do will, tá? Na interrogativa, o will vem primeiro. Então, sempre que formos fazer frases interrogativas usando o verbo to be, tá? O will virá primeiro, sempre. Então, aqui é uma explicaçãozinha rápida para a atividade. Então, o que ele pede aqui, ó? Falando daqueles textos que a gente já leu sobre a escola, né? Do menino e da menina, né? Do Pranav e da garota, né? Ele tirou duas frases, uma de cada texto, para mostrar para vocês aí. Então, ó. The playground will be extraordinary. The school will focus only two things, coding and sports. Então, a gente já traduziu essas duas frases, né? O parquinho, que é a área de lazer, será extraordinário, e a escola terá foco em apenas duas coisas, códigos, que é a informática que ele falou, e esportes. Então, vocês vão marcar aqui as sentenças que têm a ver com essas duas frases. Não precisa, não é uma só, tá? É mais de uma. Então, ó, letra A. These sentences are about a school that exists. Essas frases são sobre escolas que já existem, que existem. The sentences are about a future school. Essas frases são sobre escolas do futuro. The sentences present will before the main verb. As frases têm o will, né? Apresentam o will antes do verbo principal. The verbs after will are the infinitive form without
to. Então, os verbos depois do will, eles estão no infinitivo sem a forma to, tá? Então, realmente, não existe o will to be, will to focus. Não pode pôr esse to aí quando eu for montar, né, o futuro do verbo aí. Então, é o will e o verbo principal. Então, vocês vão marcar aí qual dessas tem a ver com as frases. A2. Complete the chart with the sentences below. Então, vocês vão completar aí o quadro, vocês podem fazer no caderno, tá? Colocando a frase no quadro correto. Então, ó, o que ele quer saber? The way things will be, coisas que terão, e things that will exist in the future, coisas que existirão no futuro. Daí vem, tá, aquilo que a gente estava estudando ali em cima no comecinho. Quando eu usar there will be, eu estou falando de existir. E quando eu usar só will be, coisas que terão. Então, coisas que terão e coisas que existirão, tá? Ter, do verbo ter mesmo, que é meu, tenho. E existirão do verbo existir, haverão, existirão, tá? Então, ó, letra A. My school will focus on two things, coding and sports. Minha escola terá foco em duas coisas, códigos e esportes. Então, aqui isso aqui existirá ou terá? Você vai colocar na 1 ou na 2. Então, ó, lembrando que aqui terá, coisas que terão e coisas que existirão. There will be over 10 subjects. Terão por volta de 10 matérias, tá? Books, C. Books will be easy to carry. Livros serão fáceis de carregar. There will be different kinds of sports. Então, existirão diferentes tipos, ou haverão diferentes tipos de esportes. Então, aqui vocês vão marcar coisas que terão, coisas que existirão. Então, lembrem da diferença? Para eu falar existe, eu vou usar there will be. E coisas que terão, só will be, tá? 3. Look at these examples for negative interrogative sentences in the future. Then choose the best option, complete each the statements. Então, olha esses exemplos das formas negativas e interrogativas das frases no futuro. Então, lembrem que eu falei. Negativa, para a frase ficar na negativa, o not vem depois do will, tá? E para a frase ficar na interrogativa, o will vai vir no começo da frase, ok? Então, vamos lá. Books will not be heavy, tá? Os livros não serão pesados. In my ideal school, students won't have tests. Na minha escola ideal, os estudantes não terão, aqui ó, forma negativa do will, só que contraída, né, que a gente reduzida, que a gente viu na outra aula, não terão testes, provas. Will there be a swim pool? Existirá piscina? Tá, olha o will no começo, porque a frase é interrogativa. Então, vamos lá. Letra A, vocês vão marcar só uma das duas. Então, se vocês forem fazer no caderno, só marquem a correta. To make negative sentences, we'll put. Então, para formar, para fazer frases negativas, né, eu vou colocar, nós colocamos o not antes ou depois do will. Marcar qual das duas, antes ou depois. Want is the short form of will not ou will. O want é a forma reduzida do quê? Do will not ou só do will? A gente já viu isso na outra aula. C, to make interrogative sentences, para formar ou para fazer, né, frases interrogativas, we put will, nós colocamos o will in the end, no final da frase, ou in the beginning, no começo da frase. Então, já expliquei também. Então, vocês vão marcar a alternativa correta, ok? Certo? Então, se vocês forem fazendo caderno, só marque a alternativa correta. Então, aqui, ó, tem esse daqui para vocês transformarem essas frases no futuro. Então, I am here for you. Eu estou aqui para você. Como vai ficar no futuro?
I. Vai trocar, né, o verbo to be por quê? O que eu coloco, né, no futuro, para ficar futuro. Lembra que eu falei, que palavrinha que eu coloco para transformar o verbo no futuro, tá? I work here, eu trabalho aqui. Antes do verbo, eu vou colocar o quê para transformar no futuro? I don't travel much. Eu não viajo muito. Como que eu vou fazer essa frase no futuro? Vou colocar aqui, e a negativa, né, do futuro, como que é a negativa do futuro, e o verbo, continuação. There is my teacher in every classroom. Ela é minha professora em todas as aulas. Como vai ficar no futuro, ó? Aqui o there, tá vendo? There is, que eu falei para vocês que é presente. Como vai ficar no futuro esse there is? E de baixo também. There are many teachers. Baixo aqui. Today. Tem muitos professores hoje, tá? Como vai ser o futuro? Então, lembram disso. Ó, vou fazer uma aqui. Então, aqui. Ó. Deixa eu colocar aqui, ó. Vou colocar aqui para vocês. Vou desligar o despertador. Ó. Então, aqui tá no presente. I am here for you. Eu estou aqui para você. No futuro vai ficar como? I. Vou colocar o will antes do verbo. Here. E depois vou continuar a frase. For you. Will be, né? Esqueci do be, calma. I will be here for you. Eu estarei aqui para você. Verbo to be, tá? Que esse aqui é o verbo to be, I am. Então, I will be here. E se fosse aqui, ó. Ó. I work there. I, né? Eu. Aí o verbo to be vem antes do verbo. Qual é o verbo work? Então vai ficar como? I will work there. Eu trabalharei aqui. E a negativa? I won't travel much. Eu não viajarei muito. Aqui o there is e o there are que eu falei para vocês. Eu vou substituir o there is, tá? Que é o existe ou tem, né? Uma professora por futuro dele, como fica? There will be. E é igual para todas as pessoas. Vocês vão copiar o resto igual. There will be a teacher in every classroom. Haverá uma professora em todas as aulas. Ok? E o de baixo também vai ser a mesma coisa. Ó. O there are eu vou substituir por o quê? There will be, que é o futuro desse, tá? E aí vocês completam o restante da frase. Façam no caderno e me mandem, tá? Ou se for imprimir, faz aí mesmo no espacinho. Ok? Qualquer dúvida, vocês podem me chamar no WhatsApp. Hoje a minha companheira quis participar. Fala um hello para meus alunos. Hello! Então, bye bye. See you next English classes.